Sir Francis Galton, ele estudava hereditariedade. E, e algo que ele percebeu, estudando hereditariedade, é que quando pais de estatura mais alta ou pais de estatura mais baixa tinham filhos, quando casais, né? Obviamente, quando casais de estatura mais alta ou mais baixa tinham filhos, a altura dessas crianças ela tendia a regredir, vamos dizer assim, para uma altura média de acordo com a altura dos pais. Então, esse fenômeno que ele entendia que tinha uma característica regressiva, ou seja, uma tendência de retornar à média em conformidade com, com a variável de origem, no caso aí a altura, então deu origem ao que a gente chama de regressão. Quando a gente fala de regressão, é fundamental a gente entender que se trata de a gente encontrar uma equação da reta que melhor se ajusta ao diagrama de dispersão dos dados amostrais, conforme nós vimos na aula passada. Então, essa reta, com esse melhor ajuste, a gente chama de reta de regressão, e a sua equação a gente chama de equação de regressão. E a ideia é que essa equação de regressão ela nos permita fazer ou estabelecer valores preditivos, nos dar a oportunidade de ter valores preditivos para uma das variáveis em relação a outra variável. Então, nada mais é do que um princípio de modelagem matemática. Então, esse modelo ele pode ser usado para todos aqueles fenômenos que nós vimos anteriormente do ponto de vista da correlação em que existe causação. Então, na correlação, nós usamos as unidades originais de medida das variáveis e, entendendo haver correlação nessa regressão, nesse fenômeno que nós caracterizamos como regressão, nós podemos padronizar essas variáveis para estabelecer valores preditivos. Uma técnica que nós vamos utilizar e que, digamos assim, é o núcleo central por trás dessa ideia da regressão, é o método dos mínimos quadrados. Esse é o método mais usado para ajustar uma linha reta a um conjunto de pontos. E, embora se acredite ao Johann Gauss as bases fundamentais do método dos mínimos quadrados, ele formulou isso quando tinha apenas 18 anos de idade, em 1795. Mas o Adrien-Marie Legendre, matemático francês que viveu entre o século XVIII e início do século XIX, ele foi o primeiro a publicar um método por meio dessa sua obra, Novos Métodos para a Determinação da Órbita dos Cometas. Ele publicou essa obra em 1805. E o Gauss publicaria também o próprio método dele, a própria teorização dele a respeito em 1809. Mas convencionalmente se atribui esse princípio tanto ao Legendre quanto ao Gauss. A equação da relação linear entre duas variáveis x e y, ela vai ser determinada exatamente por essa expressão. E o que nós vamos ver
é que em y nós teremos a variável dependente, em a o termo independente ou coeficiente linear, que é o ponto no qual a linha intercepta o eixo y, e em x a variável independente. O b também é um conhecido nosso, o coeficiente angular da reta, que vai dar exatamente a inclinação da reta. Então, o termo constante a inclinação da reta e a variável independente vão exatamente nos dar a ideia do comportamento dessa variável dependente. Para o coeficiente linear da reta, nós vamos estabelecer esta fórmula, e daqui a pouco nós vamos entender exatamente por que nós procedemos dessa maneira. E o A é dado pelo coeficiente linear da reta. Voltando para aquele exemplo que nós vimos anteriormente, quando falávamos de correlação, por suposto existe uma relação, uma correlação positiva entre renda e gastos com alimentação. Então, calculando o coeficiente de correlação linear, nós vamos ver que realmente essa é uma correlação positiva, com uma relação de causalidade, inclusive. Ter mais dinheiro credencia uma pessoa a poder gastar mais com alimentação. Então, imagine o seguinte, antes da gente entrar propriamente no detalhe da tecnologia do cálculo para estabelecer a nossa equação. Cada um dos conjuntos de valores A e B fornece uma linha reta diferente. Então, se nós tivermos esse modelo já calculado, de que a variável dependente ela significa 50 mais 5 multiplicado por x. Então, se o valor de B é zero, que vai ser ali o que equivale ao x, então esse valor de y ele vai permanecer em 50. Mas conforme em B eu tiver múltiplos de 10, por exemplo, esse valor de y ele tende a crescer. Então, plotando os dados num gráfico, num diagrama de dispersão, nós vamos observar que mesmo sem a reta para nos dar essa ideia clara de qual é a tendência que os dados apresentam, percebam que eles se dispersam de tal maneira que nos permitem inferir que eles têm uma tendência a ter um perfil ascendente, né? Então, indo do quadrante inferior esquerdo até o quadrante superior direito. E construindo um gráfico de uma equação linear a partir daquele modelo proposto, percebam que em zero permanece o valor 50. Mas conforme eu incremento valores, se x equivaler a 10, esse valor de y passa a 100 e assim sucessivamente. Então eu sou capaz de, a partir desse modelo descrito, eu posso estabelecer um valor preditivo simulando um valor para x. De tal forma que eu consiga, a partir desse intercepto de y, estabelecer o valor de inclinação da reta. Observem que aqui a linha intercepta o eixo y no 50. Então, consequentemente, o 50 é o intercepto de y. O intercepto de y ele é dado com base no termo constante da equação, tá claro? E ele corresponde no valor de y quando x é igual a zero.
esse 50, né? Permanece 50 quando x é igual a zero. Então, reforçando, quando na equação eu incremento um valor para x, ainda que seja um valor simulado, eu vou ter esse valor de y projetado. Então, nessa equação, y igual a 50 mais 5x, o 5 ele é chamado de coeficiente de x ou inclinação da reta. Ele nos dá a quantidade de variação em y que é decorrente da variação correspondente a uma unidade em x, a uma ou n unidade em x. Tá claro? Então, no nosso exemplo da renda e gasto com alimentação, a gente tem esse perfil. E existem várias retas possíveis dentro desse diagrama de dispersão, mas nós vamos buscar a reta que melhor se ajusta ao nosso modelo. Então, dentro dessa linha dos mínimos quadrados, que é o método que nós vamos utilizar para obter essa modelagem, o y é o valor real ou valor observado, esse y barra ou y chapéu aí, o valor previsto, e o e, o estimador do modelo. Então, o e vai ser o valor real gasto menos o valor previsto. E observem o seguinte, que dentro dessa linha de regressão, cada uma dessas distâncias verticais, ela vai representar o e. Ou seja, existem valores que vão se dispersar acima e abaixo da reta, né, de forma aleatória. Então a gente diz que o valor de um erro ele é positivo se o dado ponto do valor de gasto real ele aparece acima da linha de regressão e negativo se aparece abaixo. Agora percebam, se a gente fosse simplesmente trabalhar com isso, tentando ajustar essa reta, equilibrando aquilo que está acima e abaixo, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque esses valores eles se anulariam, né? E também transpondo isso para um raciocínio trazido lá da distribuição normal, cada ponto que nós temos ao longo dessa reta é como se fosse um fenômeno regressivo observado na população. Então, cada ponto ele representa uma distribuição a partir de dados descritos e observados como fenômenos reais dentro da população. Então, por isso que a gente tem essas curvas aí verticalizadas, para dar essa ideia que cada ponto desse não aparece necessariamente do acaso. Eles estão aí porque eles fazem referência a dados que são observados na população, né? Dados amostrais que se entende são capazes de representar a população de origem. Então, a soma dos erros, em tese, ela dá zero. Mas se dá zero, isso não nos vai permitir encontrar essa linha nunca. Nós temos que minimizar essa soma dos erros. Então, a maneira mais engenhosa, simples, genial encontrada pelo Gauss e pelo Legendre, praticamente de forma independente, é exatamente proceder ao método dos mínimos quadrados. Quando eu elevo esses valores ao quadrado, eu anulo a negatividade dos dados existentes. Então, voltando para o nosso modelo que vai ser perseguido, né, ele vai corresponder a y, que é igual a mais bx, sendo que o a corresponde ao coeficiente linear da reta e o b ao coeficiente angular da reta. E, no exemplo passo a passo, nós vamos trabalhar primeiro com aqueles valores marginais, as somatórias de x, as somatórias de y,
o produto de x por y, a somatória do produto de x por y, a somatória do x ao quadrado e a somatória do y ao quadrado. Diante disso, nós temos já os elementos para calcular o valor de b. Então, percebam que o primeiro passo alcançando o valor de b se dá a partir destes valores marginais. Então, aí a gente vai ter o valor de b. O valor de a, ele vai necessariamente contar previamente com esse valor de b calculado. Então, o resultado aí vai ser que a vai corresponder a 1,5 e o b 0,25. Estou desprezando as demais casas. Então, no nosso modelo, o y vai corresponder a 1,5 mais 0,25, que multiplica x. Então, percebam, todas as vezes que eu for incrementar aqui algum valor nessa nossa equação, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenho 1,5 mais 0,25 e eu gaste mais x reais, né? Que eu gasto de x reais, o gasto com alimentação. Então eu posso imaginar esse valor de x em R$1.000, né? Lembrem-se que eu estabeleci né, que é um múltiplo de 100, né? Originalmente. Quando eu gasto mais R$500, então dessa forma eu posso estabelecer quanto será o gasto com alimentação com o incremento com o aporte de mais valores de custeio para alimentação. E aí eu vou obter esse valor. Ele passa para mim a ser um modelo que projeta qual é o gasto de alimentação de uma família que tem renda de X reais, por exemplo. Essa é a ideia por trás desse modelo. Aqui no preço de passagens aéreas e respectivas distâncias. Vou propor para vocês como exercício desenvolver o mesmo raciocínio que nós fizemos para esse exemplo do gasto com alimentação a partir do conjunto da renda das famílias.